Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que seja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se por um acaso não for inscrito. E se quer ver relatos que não tenham foco na assombração, né, no sobrenatural, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição. Aí se inscreve lá também. Combinado? Então vamos pro relato de hoje, que é este, Relatos da Roça. Ai, eu amo essas histórias da roça. Até teve um dia alguém que me mandou alguma mensagem falando: ai, Ana, conta mais relatos de roça e tal. Então aqui está, são vários. Alguns relatos, todos relacionados. É tipo uma coletânea temática, né? Relacionados à roça. Então vamos lá. Olá, Aninha, tudo bem? Estou mandando este relato, na verdade, esses relatos, pois tenho aqui um compilado de relatos da minha família. Sim, eu fiz um compilado de relatos curtos e uns não tão curtos assim da minha família, que aconteceu lá na roça. Lá é uma cidade de interior e já aconteceu muita coisa. A minha família mora nesse local há anos. Eu, por exemplo, amo ir para lá. Mas vamos aos relatos. Os nomes aqui citados já estão todos trocados. Não vou falar o nome da cidade, mas fica ali em Minas Gerais, né? Ô, lugarzinho pra ter coisa, hein? Adoro. Relatarei Vou contar as histórias aqui em primeira pessoa, tá? Para um melhor entendimento. Ok. Então vamos lá. Quem me mandou um beijo? Esse é o primeiro relato. Esse relato é do meu tio, ela tá falando aqui. E ela vai relatar tudo assim em primeira pessoa. Então aqui é o tio dela contando. Era já umas 4h40 da tarde e um dos gados ali do meu avô sumiu no mato. Como eu era o único dos netos ali presente naquele momento, foi-me dada a missão de ir buscar o bendito do boi. Então, antes de escurecer, eu caí mato adentro atrás dessa cabeça de gado aí, desse boi. Fui a cavalo, porque eu me sentia mais protegido, né, assim. Entrando no mato, eu ouvi de longe o mugido do boi perdido. Então fui em frente. Quando cheguei mais próximo, eu ouvi um mugido atrás de mim. Então mudei a direção e foi aí que eu ouvi o mugido novamente à minha esquerda. Aí eu senti um arrepio. Meu cavalo parou e não quis mais seguir. Ixi, quando o cavalo empaca, meu amigo. Então foi então que eu percebi que a floresta ali, a mata, não fazia barulho de nada. Ficou um completo silêncio. Isso é outro sinal, gente. Eu fechei os olhos, pedindo proteção a Nossa Senhora e aos espíritos da mata. Foi então que o meu cavalo saiu em disparada, quase me jogando no chão. Quando eu saí da mata e olhei para trás, lá dentro do mato tinha um ser que parecia uma velha, com os cabelos desgrenhados, muito feia. Ela sorriu com um sorriso sem mostrar os dentes e ainda fez um gesto de beijo para mim e sumiu. Oi, que velha abusada. Quando percebi, já era umas 6h30 da tarde. Ai, que susto. Olha, alerta. Alerta? Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Muita chuva? Muita chuva aqui. Tá? Ó, que medo, hein? Um alerta, cuidado, então vai chover. Continuando aqui, eu assustei com o alerta. Continua, porque eu deixei tudo mudo, né? Bom, então, quando percebi, já era umas 6h30 da tarde, né? Eu saí em disparada para casa e quando meu avô me viu, quase desmaiando de medo, ele me tirou de cima do cavalo, lembrando que ele tinha 15 anos nessa época, ela tá dizendo aqui, o meu tio tinha 15 anos, tô voltando aqui, o tio dela contando. Ele tinha 15 anos, nossa, 15. Então, o meu avô me tirou de cima do cavalo e aí eu contei pra ele. Segundo meu avô,
Foi a Fulozinha que fez isso comigo. E no dia seguinte eu iria cedinho lá, beirando o mato, para levar fumo e cachaça para ela. Ou ela iria me assombrar por bastante tempo. Ah, eu não pensei duas vezes. No outro dia eu fui lá com meu avô e nós deixamos lá o fumo e a cachaça. Não quero encrenca, né? É isso daí, então, se é isso que você quer. Podia, não era só pedir, mais fácil. Gente, então assim, aquele cabelão desgrenhado, ela ainda deu uma olhadinha assim, um sorriso e mandou um beijinho. Ela faz a confusão também, é o mesmo lance do curupira, dessas coisas que pode deixar a pessoa confusa ali no meio da mata, né? Ou dá as cabeladas, né? Tipo Sindel, assim, ó. Dá uma chicotada com o cabelo. Ou fazer o emaranhado, né? Cada região conta, falam que pode ser o saci, a comadre fulozinha e tudo. Tudo mais ou menos no mesmo estilo, mas assim, essas coisas a gente sabe que acontece, né? E no caso, ele viu essa mulher lá. Então, bom, próximo relato. Ainda dele. É lógico, é tudo dela aqui. Eu tô achando que eu tô numa coletânea. Próximo relato é o ser no milharal. Eita, que milharal é assombrado também, hein? Olha, esse relato pra mim é o mais assustador, é do meu bisavô. Bom, já era ali final de colheita de milho. Agora o milharal estava com a aparência já seca e os milhos que ali restavam eram colhidos para plantio. Eu trabalhei na fazenda, lembrando que é o bisavô dela contando agora, tá? Eu trabalhei na fazenda vizinha por muitos anos. O meu patrão era um médico muito conhecido por aqui no estado. Já fez parte da política, inclusive, e já se elegeu muitas vezes. O milho não era muito forte, mas o seu plantio era importante para a família do meu patrão. Ali na sua fazenda, o principal plantio era a soja. O milharal tinha 1 hectare, tinha 1 hectare ali, quase do tamanho de um campo de futebol. Acho que é isso. A importância de relatar sobre o chefe vai fazer sentido depois. Pois bem, ali na fazenda havia muitos peões, esses que vinham de várias partes do estado para trabalhar ali, acho que vinham de várias partes do estado para trabalhar ali. Como eu morava a alguns quilômetros desse local, eu não precisava ficar ali com os peões e nem dormir ali. Mas eu gostava, eu era jovem, né? Gostava de ficar ouvindo a cantoria ao redor da fogueira, comer carne assada que todo mundo ali se juntava para comprar e depois comer no final de um dia cansativo. A casa que os peões ficavam era bem longe da casa principal do patrão. Então poderíamos fazer folia e eles nem ouviam. Até os seguranças participavam ali. Tava tudo indo muito bem, até a chegada de um rapaz, que era morador ali da cidade e eu o conhecia bem. Ninguém sabe como ele entrou ali na fazenda naquela noite. Estava aparentemente muito bêbado e pedia para falar com um dos peões ali presentes. O rapaz e ele foram em direção ao milharal. Ninguém achou estranho porque esse peão fazia amizade com todo mundo ali da região. Eu vi que estava tarde, sabe? E aí fui me despedindo do pessoal para voltar para casa. Na ida, tinha que passar ali um pouco por dentro do milharal. E foi então que eu ouvi uma discussão. Fui me aproximando bem devagar e como o milharal estava secando, deu para ver os dois ali discutindo. O rapaz, aqui da minha cidade, falava assim: "O que você fez? Eu amava ela!" E o peão falava: "Como assim? Você tá louco? É sua irmã e eu vou assumir qualquer coisa." Sabíamos na cidade que o rapaz tinha muitos ciúmes da irmã dele, né? De sua irmã. Mas ouvindo aquelas palavras, veio algo ruim na minha mente. Depois continuaram e um empurrou o outro. Foi quando o peão caiu no chão e eu vi o rapaz tirar da cintura uma arma. E ali na minha frente, em meio à plantação de milho, quase dos milhos secos, né? Ele disparou um tiro certeiro na testa do peão.
Eu caí no chão, assustado, e saí correndo por dentro do milharal, em pânico, com o coração na boca. E então eu ouvi um "Ei!" atrás de mim. O rapaz me seguia. Eu corri tanto que já estava chegando no final daquele milharal quando eu vi um ser esquelético, de cócoras, bem por onde eu ia passar. Ele tinha cabelo igual de milho. A pele era quase verde. Ele parecia que estava nu, pois seus ossos estavam quase aparecendo de tão magro. Ele virou para mim e eu vi que ele não tinha mandíbula, nem boca. Ali tinha um vão escuro. Os olhos eram tipo esbugalhados para fora, assim, com aqueles fios de cabelo na cabeça, quase careca, que parecia cabelo de milho. Eu estava congelado, mas ao ouvir dentro da minha cabeça, Hã? Ah, tá, eu estava congelado ali, né, vendo aquele ser e o outro correndo atrás, mas aí eu ouvi dentro da minha cabeça o seguinte: vai, ele é meu. Eita! Aí eu senti que eu poderia correr e eu corri. Cheguei em casa passando mal, vomitei, tive febre por 2 dias. Mas estranhamente ninguém na cidade falava do assassinato. Depois de 4 dias em casa, eu fui até o casarão, a casa principal, e falei com meu patrão que tinha... Ah, tá. Aí eu fui, né, até a casa principal e falei com meu patrão que eu tinha achado um trabalho na padaria e que não era tão ruim e que eu tava pedindo dispensa ali do trabalho na fazenda, que eu ia trabalhar na padaria. Ele me chamou mais pra perto e falou o seguinte: olha, fulano, eu não sei se você ficou sabendo do que aconteceu, mas isso não pode ser falado pra ninguém, tá? Em canto nenhum. Eu te deixo ir, mas com a promessa de que nunca vai falar pra ninguém o que aconteceu aqui. Bom, mesmo que ele estivesse na dúvida, eu sabia... mesmo que ele estivesse na dúvida se eu sabia ou não da história que aconteceu lá, ele me fez jurar, entendeu? Eu jurei e fui embora dali. Mas antes, eu senti um arrepio nas costas e olhei em direção ao milharal e vi alguma coisa entrando lá. Algo que se misturou à plantação e sumiu. Os dias foram passando e ninguém encontrava o rapaz desaparecido. A polícia não foi envolvida e só os familiares o procuravam, pois até então era dado como desaparecido. Depois de 2 semanas, o encontraram morto próximo ao riacho. E assim, ele estava em partes e com muitos ferimentos, até mesmo buracos por todo o corpo. Sua irmã enlouqueceu. Depois de meses, acabou que tirou a própria vida também. Muitos falavam que ela dizia que seu irmão a perseguia. Seus pais se mudaram daquela cidade depois dos acontecimentos. Peraí, o que eu entendi foi o irmão dessa moça que atirou no rapaz que acho que ficava com ela. E aí que ela ficou sabendo que o irmão dela acabou com a vida desse rapaz, ela também tirou e ela falou que o irmão perseguia ela. Era muito ciumento da irmã, né? Acho que foi isso. Bom, o caso foi dado como morte por afogamento. Falaram de suborno, mas a gente não pode afirmar nada. O meu pai que me contou essa história, pois o meu bisavô já tá... o meu bisavô já tá velhinho. E quando ele lembra daquele ser, ele fica olhando assim pro nada. Em muito tempo assim, em silêncio. Tempo demais, eu diria. Gente do céu, o que eu entendi que aquele ser tava esperando pra pegar o cara. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem que tava desaparecido? O rapaz que morreu? Ou o cara que atirou também estava desaparecido?
e depois apareceu no riacho. Eu não entendi essa parte. Quem que foi o peão ou o rapaz da cidade que foi encontrado? O cara que atirou ou que tomou o tiro? Enfim, mas assim, aquele ser que estava agachado ali no milharal, que inclusive parecia até que tinha cabelo de milho esquelético ali, ele falou pro bisavô dela, tipo, você pode passar correndo que a minha coisa é com ele. Ele é meu, eu vou pegar ele. Aí ele foi embora. Ou seja, tinha uma criatura lá que estava prestes a, né, pegar um daqueles rapazes, alguma coisa assim. Meu credo, depois fala que não tem coisa no milharal. Eu, hein? Uns seres, mas não é por causa do milharal, tá? É por causa das maldades ocorridas ali. Próximo relato, na garupa do cavalo. Bom, meu tio-avô gostava de tomar suas cachaçinhas e jogar truco com os compadres ali no interior. Como ele morava uma boa distância do centrinho da cidade, levava quase 1 hora a cavalo até sua casa, onde deveria passar por uma longa estrada de terra e por uma mata para chegar, né? Então, para chegar até a casa dele, ele deveria passar por uma longa estrada de terra e também por uma mata. E já era tarde da noite. Da noite não, já era tarde, não era noite ainda, mas já era tarde. Chegando ali quase 6 horas da tarde, o seu José, dono ali do boteco, avisou meu tio que estava tarde e ele deveria pegar seu cavalo e já ir embora, né, para não ficar muito tarde. Era para ele pegar o cavalo e ir embora logo porque ele era o único que morava longe e também já estava bebendo muito, né? Não ia prestar. Ele ignorou o aviso, continuou jogando e depois das 6h20, mais ou menos, ele decidiu ir embora. Se despediu de todo mundo, pegou o cavalo e foi. Ah, mas ficou só mais 20 minutinhos também, 20 mais, 20 menos. Ficou ali, pegou o cavalo e foi. Saindo ali do centrinho e entrando na rua de terra até o seu sítio, lembrou de um velho atalho que tinha por ali. Então, resolveu ir pelo atalho, para chegar mais rápido. Ali naquele atalho tem uma enorme clareira, onde a lua cheia iluminava. Meu tio, ao se aproximar dessa clareira, sentiu um enorme arrepio. Mas seguiu, mesmo assim. Quando passou pela clareira, sentiu algo montar na garupa do cavalo. E o cavalo fez um som de cansaço, sabe? Tipo um blues, não sei o que é isso. Fez, acho que, assim. Meu tio deu um tapinha no cavalo e começou a orar. O cavalo tinha dificuldade de andar. Parecia que ele carregava algo muito pesado nas costas. Meu tio, morrendo de medo e sentindo algo ali nas costas mesmo, não olhou. Ele nem olhou para trás, mas algo em seu coração avisava para ele não olhar e nem parar de orar. Ele sentia que ele não deveria olhar, mas deveria continuar orando. Depois de alguns minutos e já chegando próximo à sua casa, aquela coisa desceu da garupa do cavalo e aí o cavalo correu. Tipo, o peso saiu e o cavalo saiu em disparada. Ao chegar em casa, ele chamou por sua esposa, que já o pegou fraco descendo do cavalo. Pediu para o seu filho mais velho amarrar o cavalo fora da baia, pois no dia seguinte eles iam pedir para uma benzedeira benzer o cavalo. Meu tio caiu de cama depois disso. Ele ficou 3 dias seguidos com febre, vômito, tudo. Ele ficou 3 dias seguidos com febre e vômito recorrente. A benzedeira foi chamada, ela benzeu meu tio, benzeu o cavalo, mas disse que dali uns 2 dias... Mas disse que dali um dos dois não sairia bem. Ou ele ou o cavalo, alguém não ia sair bem dessa situação. Meu tio ficou muito doente, ele não aceitava nada no estômago. Já o cavalo correu em círculos por 3 dias seguidos. Ficou correndo em círculo e logo em seguida morreu. Após a morte do cavalo, meu tio melhorou instantaneamente. Segundo a benzedeira, era um espírito muito ruim
rancoroso e cheio de raiva que estava ali. Ele não estava ligado a ninguém especificamente, mas estava na mata. Meu... Tá, e o meu tio, além dos chás que essa benzedeira passou, ele fez mais 20 dias de oração, de banhos e de benzeduras. Nossa, tô falando, o espírito tá lá, brabo, não sei das quantas, e a pessoa simplesmente passa de cavalo e ele vai lá atrapalhar a vida da pessoa. Do cavalo também, que não tem... Ai, que foi. Se a gente não fica com raiva até dos espíritos. Tô falando, é bicho ruim quando tá vivo, desencarna, continua bicho ruim, fazendo essas coisas. Próximo relato e último deste relatão de histórias da roça, relatos da roça. A noiva na estrada, é um clássico também, né? Coitado das noivas. Esse relato é de um vizinho do meu pai que mora lá no interior. Ele conta que a sua ex-namorada, né, sua namorada da época, morava um pouco longe de sua casa. Mas ele ia todos os dias depois do trabalho, por volta das 5 da tarde, e voltava sempre antes das 7 da noite para casa. Então, assim ele fez. Se despediu da namorada, subiu na bicicleta, que naquela época ter uma bicicleta era um luxo. E assim, ele seguia por aquela estrada escura, só iluminada pela luz da lua. Ao fazer uma curva, avistou de longe um vulto branco passando de um lado para o outro da estrada e entrando ali no mato. Ele gelou, mas continuou a pedalada. Quando percebeu, ele viu que o vulto agora se materializou em uma mulher. Não era mais um vulto, agora ele percebeu que era ali uma mulher com um vestido todo branco e rendado. Ela estava de costas para ele. Com o pouco da luz da lua cheia, ele não conseguiu ver muita coisa. Mas porque também estava com tanto medo que se apressou ali na pedalada, né? Mas ao passar por essa mulher, ele ouviu um chorinho. E quando passou, depois que passou, ouviu uma gargalhada bizarra. Ou seja, a hora que ele estava passando do lado dela, e aí depois que ele passou, a gargalhada. Chegou em casa tão suado que parecia que tinha tomado um banho. Sua mãe, ainda acordada, esperava por ele. Perguntou o que tinha acontecido, ele contou e ambos foram rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de dormir. Bom, no início eu falei que era um compilado, né? Bom, era pra ser, mas eu tô com preguiça de escrever o restante. Um grande beijo, adoro o canal e assim que der eu mando os outros. Por favor, mande aqui a parte 2, tá bom? Eu tentei passar no chat GPT, mas aí ele tinha mudado muita coisa. Ok, mas eu acredito que não... Bom, tá tudo certo. Um beijo pra você, muito obrigada. É o que eu falo, histórias de roça eu acho muito interessante. Tem muita história que eu ouço de pessoas aleatórias que batem com as histórias que eu ouvia da minha avó, né? Então eu gosto muito, né? E quando eu tô andando assim, né? Quando vou visitar parente, alguma coisa assim na roça, né? No sítio. Quando tem a oportunidade de ir pra lá, eu só fico imaginando essas histórias, ou às vezes pergunto pra minha mãe, né? Porque minha mãe contava também, falava, tal coisa aconteceu. Aí às vezes eu vou lá com a minha mãe e ela fala, tá vendo? Aqui é o Figueirão. Era aqui que o seu avô, sei lá, bisavô, viu tal coisa. Aquela história do assobio que o menino ouviu, não sei o que lá, foi ali naquele sítio, não sei o que. Então é muito bom isso, adoro. E Minas tem história, hein? Eita lá, preciso ir lá. Preciso ir pra lá. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Ai, tá dando trovão? Acho que é a chuva que avisaram aqui que vem. Ai, menina do céu. E se tem uma história, envie o relato pra gente, ok? Conhece alguma história da roça aí? Manda o relato. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.